Quero ler dois textos essa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, seu capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versos de número 1. Pastor Cunha, Deus abençoe pela recepção, aos demais pastores. Leve o nosso abraço ao pastor Haroldo, pastor presidente, toda a diretoria, todos os obreiros que nos receberam. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. A missionária Edna, por ter me trazido pela primeira vez no Japão. Que Deus abençoe sua vida e sua família, que tem estado comigo e me recebido tão bem nessa cidade e nesse país. Capítulo 3, versículo de número 1. Encontraram? Digo amém. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes o tetrarca, o seu irmão da Galileia, e Filipe da Itureia, da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ainda de pé, João, capítulo de número 4, por gentileza. João, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 22. João, capítulo 4. A partir do versículo de número 22. Diz assim o texto: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Pode tomar seu respectivo assento. O microfone é melhor, pastor. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, logo no início da nossa fé, nós já aprendemos nos primeiros passos da caminhada cristã que cada evangelista que escreveu o evangelho, ele tinha uma objetividade. Cada evangelista tinha em sua pena uma especificidade, tanto aqueles que foram testemunha ocular do ministério de Jesus, ou aqueles que acompanharam de longe, ou aqueles que procuraram um testemunho e narrativa daqueles que de perto acompanharam o ministério de Jesus. É do saber dos irmãos, e não é novidade para ninguém, que o evangelho de Mateus, o Mateus tem uma objetividade. Ele vai escrever aos judeus e sua objetividade é apresentar Jesus como rei. Ele vai usar comumente a expressão para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas. Na verdade, o Mateus está dizendo que esse Jesus é o rei prometido e anunciado pelos profetas. Quando nós olhamos para o evangelho a qual escreve Marcos, segundo Papias, um dos pais da igreja, todos sabemos que Marcos não acompanhou Jesus dentro do colégio apostólico. Quem sabe acompanhou Jesus de longe, e quem ditou o evangelho para Marcos fora Pedro. É possível que quando Marcos abandona na primeira viagem missionária o Barnabé e o Saulo, ele estava procurando Pedro para começar a escrever o evangelho, que segundo a crítica textual, a fonte que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos e não o de Mateus, como está em nossas Bíblias. Todos nós sabemos que João, ele foi aquele que andou com Jesus. Na verdade, João, ele era o mais íntimo de Jesus. O ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas que só estavam atrás dele por causa do pão e do peixe. Mas em 1 Coríntios 15, verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mas de 500 pessoas em Atos 2, só 120 estão no cenáculo, num ciclo de oração, orando em Atos 2. Mas somente 70 em Lucas 10 vão para o evangelismo na grande comissão depois da escola bíblica dominical. Mas os 70, só 12 andavam com Jesus. Mas dos 12, só 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas os pés da cruz só tem João. É por isso que João viu o que os outros não viram, escreveu o que os outros não escreveram e foi aonde os outros não foram. O João é mais íntimo e acompanha o ministério de Jesus de perto.
Diferente de Mateus, ele não vai apresentar Jesus aos judeus como rei. Diferente de Marcos, porque Marcos tinha uma objetividade: apresentar Jesus como servo, porém um servo que é maior do que César. Marcos escreveu aos romanos. Contudo, João escreve o evangelho universal. Ele não vai apresentar Jesus como rei, ele não vai apresentar Jesus como servo, mas ele vai apresentar Jesus como Deus, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É possível que, se Mateus estivesse conosco aqui nessa reunião, com certeza, se passasse 40, 50 ou 60 anos, Mateus iria escrever: estávamos reunidos em uma reunião de obreiro e o Rei Jesus esteve presente entre nós. Se Marcos estivesse na reunião ou procurasse alguém que estivera na reunião, certo é que Marcos iria dizer que enquanto estávamos adorando e a palavra esteve em curso, Jesus estava curando. E quem é esse Jesus? Jesus é um servo, mas ele é maior do que César. Se João estivesse em nossa reunião, certamente João iria dizer: estávamos todos adorando a Jesus e ele é um Deus eterno que vive para todos sempre. Entretanto, todavia, Lucas não andara com Jesus. Ele é um historiador. Historiador, ele tem uma preocupação que Mateus não tem, que Marcos não tem, que João não tem. Na mentalidade lucana, se passa 40, 50 anos, alguém poderia duvidar se Jesus é rei. Alguém poderia duvidar se Jesus, ele fez milagres naquele culto, como dissera Marcos. Alguém poderia duvidar se Jesus é Deus, como dissera João. Então, se Lucas estivesse presente aqui nessa cidade de Okazaki, depois do culto, ele iria procurar todos os obreiros e pastores. Ele iria em casa de todos os membros, procurando narrativas de tudo que aconteceu no culto. Iria levar para casa dele como bom historiador, iria colocar em uma ordem cronológica todas as narrativas. E como Lucas iria registrar este momento? Era a 27ª reunião de obreiros, estávamos na cidade de Okazaki e o pastor presidente era o pastor Haroldo, mas estava na administração do culto naquela tarde o pastor Cunha. O pregador, ele veio de Campinas, São Paulo, diretamente do Brasil, e o ministro era Shigeru Ishiba, do país do Japão. Todos estávamos reunidos e o culto começou às 15 horas. Alguém poderia duvidar da cura, alguém poderia duvidar se Jesus é rei, alguém poderia duvidar se Jesus é Deus, mas alguém iria dizer: é verdade, o ministro realmente era este homem, e o presidente daquela igreja era o pastor Haroldo, e um pastor que estava naquela reunião, e realmente era a 27ª, ele veio de Campinas, Brasil, São Paulo. É por isso que Lucas começa dizendo: e no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, sendo Herodes o tetrarca o governador da Galileia, e seu irmão Filipe da região de Traconites e Lisânias da região de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. O que Lucas está dizendo é: a palavra não estava entre os governadores, a palavra não estava entre os ministros, a palavra não estava entre os imperadores, a palavra não estava na religião judaica, a palavra estava no deserto com alguém: João Batista, filho de Zacarias. E por que a palavra estava no deserto e não estava no templo? Porque o templo da religião judaica há 400 anos estava corrompido. 400 anos, um silêncio profético. Desde Malaquias até Mateus, Deus não falou com ninguém. De Malaquias até Mateus são 400 anos, sem nenhum profeta, sem nenhuma profecia, uma apostasia espiritual, uma crise moral, falta de identidade, e num período de 400 anos, o templo continuava lá, mas há 400 anos Deus não estava dentro do templo, Deus havia mudado de endereço. Se você fosse procurar Deus no templo da religião, quem sabe havia uma placa lá: Deus não está mais aqui. Mas Deus mudou o endereço. Aonde ele está? No deserto da Judéia. Mudou o endereço, mudou as roupas do pregador, mas não se engane, a palavra continua a mesma: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ou você só dá glória a Deus debaixo de vitória ou porta aberta? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Permita-me parafrasear: se você procurasse Deus no templo, tem uma placa lá: há 400 anos Deus não está mais aqui. O culto agora é no deserto da Judéia, e há um pregador simples, filho de Zacarias.
Mas Lucas continua sendo fidedigno e metódico como médico e como historiador. Quem é João Batista? É filho de Zacarias. Zacarias tinha uma esposa por nome Isabel. Alguém poderia dizer, no século I havia muitos Zacarias e muitas mulheres por nome Isabel. Lucas continua sendo preciso. Isabel era uma mulher temente, irrepreensível. Os dois eram justos. Período de 400 anos de falta de identidade, de crise moral, de apostasia, de inércia, de frieza. Mas há um casal que continua temendo a Deus, que continua fiel a Deus. Parece que alguém entendeu. O ambiente não define o teu caráter, o ambiente não define a tua essência. Não importa onde você está inserido, é possível ser temente, é possível ser justo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quatrocentos anos somente de uma espiritualidade superficial, mas há um casal temente e irrepreensível. Mas Lucas destaca: Isabel, ela tem um ventre estéril. Isso é significativo. O presente dela está comprometido e o futuro também está comprometido. Segundo o Talmud, ter o ventre estéril é não ter as mãos do Senhor sobre aquela casa. É carregar uma maldição ter o ventre estéril. É não cantar o Salmo 128. É não ter os filhos em volta da mesa. Havia um opróbrio, uma ignomínia, uma vergonha. Por isso o presente estava comprometido. E porque o futuro, toda mulher queria ter um filho homem, para que na sua velhice o filho cuidasse dela. Ela tem o presente comprometido e o futuro comprometido. O ventre é estéril, carrega a vergonha, carrega a ignomínia. Mas porque ela continua sendo justa, fiel e temente, é porque ela acredita em um Deus. Eu vou repetir, é porque ela acredita em um Deus. Que Deus é esse que todas as vezes que Ele quis mudar o curso da história de um ventre estéril, Ele fez nascer um menino? Quando Ele precisava formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasceu Isaac. Quando Ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, nasceu Jacó. Quando Ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, nasceu Samuel. Quando Ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, nasceu Sansão. Quando ele precisava de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, vai nascer João Batista. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril, eis que uma virgem. Eis que uma virgem. Parece que alguém entendeu e levantou a mão. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o teu nome é Emanuel. É Deus conosco essa tarde. Se tu não entendeu nada, eu explico. O Deus que você serve é o Deus das improbabilidades. Vou repetir, alguém levantou a mão direita. O Deus que você serve é o Deus das improbabilidades. Toda atenção é pouca. Lucas registra que Isabel tem o ventre estéril, mas ela é das filhas de Arão. E o Zacarias é da classe sacerdotal de Abias. O Lucas disse muito nas entrelinhas. Ele está levando o leitor para o livro de 1 Crônicas 24 e 25. Quando Davi governa por 40 anos, o que faz Davi? Davi é organizado, separou o sacerdócio por turnos. Do dia 1 ao dia 15, um turno trabalha. Do dia 16 ao dia 30, lembrando que o calendário judeu é o calendário lunar. Do dia 16 ao dia 30, um outro turno trabalha. A oitava classe sacerdotal de Abias é dos filhos direto de Arão. Quem nasce da oitava classe, por direito, tem que ser sumo sacerdote. Observe como a mente lucana é extraordinária, e como médico e historiador ele é ético e registra com particularidade tudo o que é necessário no livro de Lucas. Ele diz: Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Aqui ele já disse tudo. E por quê? Só poderia ter um. Quando ele coloca aqui a 2 sumos sacerdotes, ele está dizendo: o templo da religião está fadado ao fracasso. Os sacerdotes no templo estão corrompidos, mas no ventre de uma estéril, por direito, por prole,
por nepotismo, pode nascer o verdadeiro sumo sacerdote. E quem vai ser ele? Vai ser João Batista. Mas o ventre dela é estéril. E diz o texto que naquele tempo houve uma espécie de sorteio para nomear quem é o sacerdote que vai entrar dentro do templo e oferecer incenso. E por que sorteio? Segundo Flávio Joséfo, havia no século I mais ou menos 20 mil sacerdotes. Segundo Luiz Sila, o historiador, havia mais ou menos 25 mil sacerdotes. O que eles faziam? Um sorteio. 25 mil sacerdotes. É possível que alguém completasse a sua carreira sacerdotal e não tiver a oportunidade pelo menos uma única vez de entrar dentro do templo e oferecer incenso. Então o que eles faziam? Uma espécie de sorteio. Para alguns coincidência, para quem prega é milagre. Vou repetir, para alguns é coincidência, para quem prega é milagre. O sorteio naquela tarde recaiu exatamente em Zacarias. Ele vai poder entrar dentro do templo e oferecer incenso. Disse Lucas capítulo 1, versículo de número 8, isso aqui é um tapa na nossa cara. E exercendo Zacarias o seu ministério diante de Deus. Vou repetir, ele tem dentro da sua casa um problema gravíssimo. A vergonha, a mulher estéril, o opróbrio, mas continua do lado de dentro. Parece que alguém entendeu, eu vou repetir. Lá fora está precisando de um milagre, mas está lá dentro servindo e exercendo. Eu vou repetir, parece que mais pessoas entenderam. Falta milagre lá em casa, mas permanece do lado de dentro. Eu tenho que liberar essa palavra. Porque ele exerce do lado de dentro, mesmo tendo problema lá fora? Porque Zacarias sabe que enquanto exerce do lado de dentro, Deus se encarrega de gerar o teu milagre do lado de fora. Enquanto ele adora do lado de dentro, Deus se encarrega de gerar o teu milagre do lado de fora. Deus me trouxe para dizer para alguém aqui essa tarde: enquanto tu serve do lado de dentro, se acalma. Deus se encarrega de gerar o teu milagre do lado de fora. Estou sentindo uma graça para dizer isso. Continua exercendo do lado de dentro, e este Deus fará teu milagre do lado de fora. Estou vendo Zacarias colocando a roupa de linho, preparando o incenso. E ele vai entrar dentro do templo, permita-me. É reunião de obreiros, cabe um ensino. O incenso do lado de dentro não é segundo o padrão que eu quero, é segundo o padrão que Deus estabeleceu. Por causa desse aleluia eu vou apertar mais um pouco. Há uma geração hoje que acredita que o que vale é entregar do lado de dentro da maneira que ele quer. Mas o lado de dentro não é da maneira que você quer, é da maneira que Deus estabeleceu. Há uma geração Nutella agora dizendo assim: o que vale é o amor. Deus está preocupado com a minha intenção e com o meu coração. Tu está enganada, querida. Deus não está preocupado com boas intenções. Deus está preocupado com princípios. Vou repetir: Deus não está preocupado com boas intenções. Deus está preocupado com princípios. Permita, vou abrir um parênteses só para te provar. Há mais de 20 anos a arca está esquecida. Se a arca está esquecida, não tem presença. Se não tem presença, alguém ignorou a presença. Quem ignorou a presença? Saul. Agora Davi vem. Ele pega a arca e vai trazer para Jerusalém. A intenção é boa. Pegou a arca, colocou sobre bois e carros novos. A intenção é boa. Mas qual é o princípio? Não é sobre carros novos. Permanece sobre o ombro dos levitas que Deus estabeleceu. Mas Davi está fazendo festa. Permita-me parafrasear. Está fazendo festa, cutucando 2 que está do lado, levantando a mão, chacoalhando 5 ou 6, está fazendo festa, está trazendo a arca. A intenção é boa, mas de repente na era de Nacon, e na era de Nacon não tem buraco, não tem montanha e não tem pedra, os bois tropeçaram. O que aconteceu que os bois tropeçaram? Deus parou a festa, colocou o pé na frente dos bois e disse: pare, a intenção é boa,
mas volte e traga da maneira que eu estabeleci. Aí tem sempre alguém na igreja que é o Deus é amor, para com isso, para que isso? Usar foi colocar a mão para tentar impedir. Houve uma ruptura dentro dele. E por quê? Deus não abre mão dos princípios. Vou repetir, Deus não abre mão dos princípios. E guarda isso no teu coração, obreiro. Se quebra princípios, pelo mesmo é quebrado. Vou repetir, se quebra princípios, pelo mesmo será quebrado. Deus estabeleceu o incenso do lado de dentro. Qual é o incenso? Deus disse para Moisés: eu quero a onixa. E o que é onixa? Não me pergunte como isso funciona. Eles buscavam na profundeza das águas uma concha. Abre a concha, dentro tem uma esponja. Raspa a esponja, queima a esponja e coloca cinzas dentro do recipiente de ouro. Isso é onixa. E agora? Vai atrás do gálbano. O que é o gálbano? Você machuca a planta. Se não machucar, não sai nada dela. Mas quando machuca, dela sai essência. Quando nela machuca, sai um líquido. Tira o líquido e coloca dentro do recipiente de ouro. Tem onixa e tem gálbano. Está faltando estoraque. O que é estoraque? É uma planta que, se você for agora, a folha está gotejando. Se for amanhã 6 da manhã, está gotejando. Se for amanhã 3 da tarde, está gotejando. Se for amanhã à noite, está gotejando. Não importa o dia, a circunstância, a atmosfera, continua gotejando. Corta a folha, tritura e coloca dentro do recipiente de ouro. E agora? Agora eu já sei. Pego o meu fogo, acendo, entro lá dentro e ofereço incenso. Deus disse: se pegar fogo dos homens e entrar lá dentro, eu mato. E por quê? Fogo dos homens até acende, daqui a pouco só vive de fumaça. Cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, chacoalha 10 ou 12, é só fumaça, é só movimento. Fogo dos homens lá dentro vai morrer. O que Deus fez? Vai lá fora, no altar do holocausto, e lá tem um fogo que eu acendi. Parece que alguém acendeu aqui, vou repetir. Vai no altar do holocausto, pega da brasa do fogo que eu acendi. Permita-me abrir um parênteses. A viga que você traz de fora é enorme. Para que viga? É a brasa que vai no altar para acender o fogo. Lá fora é grande, mas aqui dentro corta na medida do altar. Lá fora é grande, aqui dentro é no padrão do altar. Lá fora é exibido, é metido, amostradinho, é grande. Aqui é no padrão do altar. Quem acender é no padrão do altar. Vou repetir, quem acender é no padrão do altar. Se é tora e não quer ser padronizado, não acende. Mas se deixar Deus trabalhar, se deixar Deus modelar, vai acender. Vai acender. Vai acender para a glória de Deus. Não é porque o pregador está pregando, mas na atmosfera que está o culto desde a hora que começou. Se esse irmão que está do teu lado não deu glória ainda, está me olhando com essa cara de doutor, e não abriu a boca para dar um aleluia para Deus, tem que estar no osso, porque até na carne sente a presença hoje. Tem uns disfarçando, mas pode acender. Fiquei alguns anos perguntando para Deus, por que incenso lá dentro? Depois de alguns anos eu aprendi. Como sumo sacerdote, pega um animal, mata o animal, degola o animal, pega o sangue e leva e asperge na tampa do propiciatório do lugar santíssimo. Cheiro de sangue contrai moscas de fora. Pegue uma carne congelada, coloca sobre a pia na cozinha e deixa ela descongelar. Logo você vai perceber que moscas de fora quer contaminar o ambiente do lado de dentro. Ou seja, se não tem incenso, o cheiro do sangue faz moscas de fora contaminar o ambiente do lado de dentro. Mas quando acende o incenso do lado de dentro, o que vem de fora não contamina o ambiente do lado de dentro. Se é padrão de Deus, pode encher a casa.
Se está no padrão de Deus, o que vem de fora não contamina o ambiente do lado de dentro. E Zacarias preparou todo o incenso. E o que Zacarias vai fazer? Vai entrar dentro do templo. Olhem para cá, por gentileza. Zacarias vai fazer o mesmo caminho, a mesma roupa, o mesmo incenso, o mesmo átrio, o mesmo altar do holocausto, a mesma pia de bronze. No lugar santo, à sua direita, a mesma mesa dos pães da preposição. Na frente, o altar do incenso. À esquerda, o candeeiro. É o mesmo endereço, a mesma liturgia. Não é assim, irmã. Não é assim, irmão. Os mesmos dias de culto, o mesmo endereço, as mesmas roupas, a mesma liturgia, a mesma adoração, os mesmos hinos, os mesmos avisos. A gente ora e depois a gente canta, e depois a gente canta, e depois a gente canta de novo, e depois a gente canta de novo, e depois a gente canta de novo, e depois vamos ficar de pé, irmãos, a gente canta de novo, e depois vamos cantar mais um hino, a gente canta de novo, e depois é oferta, e aí a gente ora, e faz o quê? Canta de novo, e depois a gente canta de novo. Estou falando do Brasil, aqui eu não sei, e depois a gente canta de novo, e depois 30 minutos é hora da palavra. E aí o pastor diz, o momento mais principal do culto é a palavra. Cantar 83 hinos. E a gente prega. E depois da mensagem, a gente encerra. E depois a gente ora. E depois avisos. E depois faz assim com a mão, bênção apostólica. O culto acaba às 21 horas. Até parece que todo culto é igual. Até que, do lado de dentro. Aleluia. Até que do lado de dentro, Gabriel aparece entre o altar do incenso e o candeeiro. Olha para Zacarias e diz: as tuas orações, nem todo culto é igual. Quem sabe ele marcou esse encontro essa tarde do lado de dentro, para te dizer essa tarde, as tuas orações, elas foram ouvidas. As tuas orações, elas foram ouvidas. Tem resposta do lado de dentro essa tarde. Tem resposta do lado de dentro essa tarde. Se você não acredita, pode ficar com a mão baixada. Tem resposta do lado de dentro. Alá, suri que mancho. As tuas orações foram ouvidas. Continue clamando, continue orando. Nem todo culto é igual. De repente do lado de dentro ele te surpreende. As tuas orações, elas foram ouvidas. Enquanto Zacarias oferece do lado de dentro, Deus marcou aquele dia para gerar o teu milagre do lado de fora. Estou vendo Zacarias querer contar para todo mundo. Vai postar no Stories, no Facebook. Deus fez ele ficar mudo. E por quê? Porque tem coisas que é só você e ele. Parece que alguém entendeu aqui. Tem coisas que é só você e ele. 6 meses depois, quantos meses? A Isabel já está com a barriga, esperando depois de mais 3 meses para nascer o menino João. Só que o mesmo Deus que fala do lado de dentro também fala do lado de fora. Tu acredita? O mesmo Gabriel que falou do lado de dentro é o mesmo que quando uma mocinha está caminhando, noiva, preocupada com buffet, preocupada com vestido, preocupada com daminha de honra, padrinho e madrinha, de repente Gabriel aparece para essa mocinha e diz: é Maria, salve agraciada, tu foi alcançada. Aleluia. Como pode? Eu nem me deitei com Moisés, como eu posso gerar alguém? É obra do Espírito Santo, mulher. E tem mais, para Deus nada é impossível. Segura.
Fiquei perguntando para Deus, por que Gabriel disse que para Deus nada é impossível? Isso é coisa da minha cabeça. O Gabriel deve ter pensado, um Deus que se assenta no globo da terra, como diz Isaías, e só os pés dele ficam na terra, porque a terra é esse cabelo dos pés. Quando ele quer refrescar o pé, ele coloca aqui embaixo. E ele, sentado no globo, esse mesmo Deus criou 400 cestilhões de estrelas, e disse Isaías, ele fica brincando de colocar o nome em cada uma delas. Por causa desse aleluia, um Deus que desde a eternidade já te viu aqui sentado. Um Deus que os oceanos da terra cabem na palma de suas mãos. Um Deus que antes dos homens serem criados, Ele colocou os fundamentos na terra. E um tsunami é um pavor, o mar é um pavor. Ele colocou areia e disse para o mar, até aí só. Aí o Gabriel pensou, esse Deus desse tamanho está agora no útero de uma virgem. Para Deus nada é impossível. E Maria quer contar para a prima está de 6 meses. Maria já sabe que agora está gestante. Foi na casa de Isabel, bateu na porta. Se fosse Jesus, nem na porta batia. Mas depois que entender, você vai dar glória. Não sou movido a glória a Deus, mas se quiser dar, eu explico. Por que Ele é o Jesus das portas fechadas? Porque após a ressurreição, os 11 estão dentro do cenáculo com medo do Império Romano, estão debaixo da cama com medo. Ele não apertou campainha, não apertou o interfone, não abriu a maçaneta. Ele entrou pelas paredes e entrou lá dentro e disse, paz seja convosco. Eu vou repetir, paz seja na tua casa, paz seja na igreja, paz seja convosco. Ele é o Jesus das portas fechadas. Quando Maria bateu na porta, Isabel abriu, ela entrou e disse, paz seja convosco. Diz o texto que Isabel, irmãos, Isabel tinha mais de 80 anos. Disse que ela foi cheia do Espírito. E o João Batista, com 6 meses, é um feto, saltou lá dentro. E tem crente com 50, 60 frio num culto como esse. Ele quer te encher essa tarde. Parece que alguém gostou da ideia. Ele quer te encher essa tarde. Isabel, velhinha, foi cheia. E tu cheio de vigor, vai ficar me olhando friozinho desse jeito. Deixa Ele te encher essa tarde. João Batista cresce. Quando João Batista cresce por direito, por prole, por nepotismo, ele tem que ser o sumo sacerdote. Vai colocar uma mitra na cabeça com uma lâmina, santidade ao Senhor. Só o sumo coloca essa roupa. Vestes de linho, éfode de 12 pedras, ombreiras e romãs na orla. Fiquei 8 anos, de 7 a 8 anos estudando. Para que Deus quer campainha e romã na orla? Uns amigos que eu tenho na minha prateleira, um dia, abrindo ele contou para mim. Campainha eram 72 na orla. E quando o sumo sacerdote entrava do lado de dentro para oferecer incenso, o sacerdote, ou lá dentro para entregar a Deus o sangue do animal, a campainha batia na romã e fazia barulho. Quem está lá fora, quando ouvia o barulho lá dentro, dizia, está com vida e está entregando algo a Deus. Mas se quem passasse lá fora, quando ele entrou do lado de dentro e ficasse silêncio lá dentro, certo é que alguém lá fora iria dizer, é possível que morreu lá dentro. Se alguém passar na frente da igreja hoje e ver silêncio aqui dentro, vai dizer, aqueles crentes morreram. Mas se passar lá fora e ouvir glória a Deus e aleluia, é porque tem alguém entregando algo a Deus. Parece que alguém já está entregando aqui, ó. Tem alguém com vida entregando algo lá dentro.
Meu tempo está acabando, eu preciso caminhar. João Batista pode vestir essas vestes. Todos queriam vestir essa veste. Deus falou, vai não. Tu vai colocar roupa de pelo de camelo. A Bíblia não diz, mas imagino o João Batista dizendo, espera um pouco. Eu não vou poder comer na mesa do sumo sacerdote as iguarias que só eles comem. Vai não. O cardápio seu e nutricionista agora sou eu. É gafanhoto e mel silvestre. Sabe por quê? Porque aquela mesa não te cabe, irmão. Porque aquela mesa não nos pertence. O João Batista poderia ir para o templo uma vez por ano, no Yom Kippur, oferecer lá dentro o sacrifício. Deus falou, vai não. O culto vai ser no deserto. É porque para ser obreiro, é porque para ser ministro, é porque para servir a Deus, tem que abrir mão dos privilégios. Eu sabia que não ia ter glória a Deus agora. Eu sei que está difícil engolir essa, mas eu não vim aqui para fazer amiguinho e nem para dar vitória. Se não abrir mão dos privilégios, não está pronto para a chamada. Abra mão dos privilégios para ser a voz no deserto. João Batista está lá com roupas de pelo de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre e pregando arrependimento no deserto. Aí um pastor amigo meu foi para um país, chegou lá, pintou a igreja, na hora do louvor apagava as luzes, colocou fumaça. Nada contra igrejas que já começaram assim, mas igrejas que nunca precisaram disso, por que vai mudar agora? Liguei para ele e disse, o que está acontecendo, pastor? Ele disse, não, só assim eu vou conseguir trazer os jovens. Eu falei, olha, se essa palavra não trouxer, nada mais irá trazer. Não, mas agora a igreja está cheia de bodes com entretenimento. Mas só a palavra transforma. Só a palavra transforma. Vou repetir, só a palavra transforma. Seja dependente da palavra e do Espírito Santo. Vou repetir, não prego por agenda. Continua através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. E o João Batista no deserto pregando arrependimento. Agora os mentores que fazem mentoria, tudo sobre igreja eles sabem. Nunca cuidaram da igreja, nunca limparam o chão da igreja. Agora eles dão mentoria, sabe tudo sobre igreja. Nunca pastoreou ninguém e não é pastoreado por ninguém. Aí já começaram. Culto no deserto, pregando arrependimento com essa roupa, não vai ninguém. O culto estava cheio. Posso dizer? Tinha até fariseu no culto. Mas eles vêm para o culto. Tinha um culto na casa de Jesus, que o paralítico entrou para o telhado. Tinha uns fariseus sentados. E o texto diz que eles nem disseram, eles só pensaram. Se você não quer que ele saiba teu pensamento, é melhor que nem pense. Quando eles pensaram, Jesus parou e disse, por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer, perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda? Só para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e para curar. Pega a tua cama, levanta, 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 levanta e anda. O culto do deserto está cheio. O João Batista é profeta, mas o sangue dele é sacerdotal. Sacerdote conhece cordeiro, irmão. Pode estar até como profeta, mas conhece o cordeiro. Não vai dar ninguém no culto. Além do culto estar cheio, apareceu alguém. E o João parou o culto, olhou. Esse eu conheço. Eis o Cordeiro de Deus.
Eis o Cordeiro de Deus. Ele está aqui essa noite. Eu já tinha pulado da cadeira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No culto que tem o Cordeiro, a presença é notória. Está sentindo o Cordeiro aí, irmão? Está sentindo o Cordeiro entre nós? Então tu pode adorar a Ele. Terminou o culto no deserto. Todo mundo foi embora para casa e os fariseus ficaram só aguardando todo mundo ir embora. Eles vêm para o culto, não vêm para adorar. Pode ver que eles não dão glória a Deus de jeito nenhum. Irmão, tu pode suar, ele não dá glória, só para dizer que não está aprendendo alguma coisa. Quando acabou o culto, eles vieram atrás de João. João parou, que João não tem gabinete, já tratou ali mesmo. Aí chegaram e disseram: és tu profeta? João o quê? És tu o profeta? Ou não? Se perguntasse, és tu um eu sou. O só tem um. És tu Elias? Sou não. És tu Jeremias? Sou não. Quem és tu? Eu sou uma voz. Se abriu mão dos direitos, você só é uma voz. No mundo de atores e artistas gospel, eu e você só é uma voz. Que voz é essa? Não é nem a minha. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Se fosse hoje, sou o pastor Juliano Fraga, quer tirar uma selfie? O evangelho está virando um mercado gospel. Artistas com suas exigências, pregadores com seus cachês, e João, uma voz. Eu só sou uma voz. Sabe o que João está dizendo? Eu sou a voz do que clama. Vocês não precisam saber quem eu sou. Eu sou um novo endereço que Deus colocou no deserto, e isso basta. E que Ele cresça. E que Ele cresça. E que Ele cresça. E eu diminua. Porque o que vem após mim é mais poderoso que eu. E eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Eu só sou uma voz. Se você procurasse Deus no templo, tem uma placa lá. Há 400 anos, Ele não está mais aqui. Aonde Ele está? Agora o culto é no deserto. Por conta do tempo, a voz de João ecoava no palácio de Herodes. Porque profetas não frequentam palácios. Mas a cabeça de João vale metade de um reino. Prove, te provo, com orgia, bebendo cachaça com Herodias e Salomé. Ele disse a elas: pede o que vocês quiserem, até metade do meu reino eu dou. Elas disseram: nós queremos a cabeça do João. Profeta como João, só a cabeça vale metade de um reino. Por isso que eles querem a nossa a todo preço. Manda prender João, prenderam João. Colocaram a cabeça do profeta em uma bandeja. Se você procurasse Deus no templo, Ele não está mais lá há 400 anos. Aonde é o culto? No deserto. Agora tem uma placa lá. Mataram o último profeta. Aqui também não tem mais o culto. Pergunta bem forte: e agora? Ele vai procurar um novo endereço. Ele está andando com 12 homens. Ele parou na entrada de Samaria e disse aos discípulos: vão comprar comida.
E eles foram, João ficou. João é esperto. Quando eles entraram em Samaria, Jesus parou no poço de Jacó. Porque só bebe água em poço que tem precedência. Tem gente bebendo água estragada em lugar que ninguém sabe de onde veio e quem é. De repente veio uma mulher ao meio-dia. E por que ao meio-dia? As mulheres vinham às 9 da manhã e às 3 da tarde. Por que ela veio ao meio-dia? Outro dia eu conto, se eu contar tudo hoje, ano que vem vocês me chamam. Quando ela chegou no poço, meio-dia, Jesus levantou. Mas diz o texto que Jesus estava sentado porque estava cansado. Estava o quê? Como homem ele cansa. Mas como Deus, homem, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Como homem, ele vai dizer para a mulher, tenho sede. Como Deus homem, quem tem sede vem. Eu tenho água da vida eterna. Como homem, ele chora por um amigo em Betânia. Como Deus, sai para fora Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Como homem, ele dormiu na popa do barco. Como Deus, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Quando a mulher baixou para pegar água, Jesus disse, mulher, dá-me água para beber. Ela olha ele de cima e embaixo e diz, como tu sendo judeu pede água para beber para uma mulher samaritana? Mulher, tu vem no poço, bebe água, volta para casa e tem sede. Se tu beber a água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Ela deve ter olhado nele de cima e embaixo e pensado, oxe, Davi tinha uma funda, derrotou o gigante. Os sacerdotes de Josué tinham buzinas, tocou, Jericó caiu. Moisés tinha um cajado, tocou, o mar vermelho abriu. Sansão tinha uma queixada de jumenta, matou 1000 homens. O Arão tinha uma vara, Deus fez florescer. Tu não tem nem o balde. Não tem o balde. Mas se tu conhecer o dom de Deus, segura. Não tenho pedrinha ungida do Sinai, não tenho rosa ungida, não tenho água benta, não tenho chofar do dia da vitória, mas eu tenho algo que busca o pecador no mais profundo de um poço. O que ele tem? Ele tem a graça, ele tem a misericórdia. Tu já conhece essa graça, tu já bebeu dessa água. Eu sei porque tu está dando glória. Tu lembra o poço fundo que você estava, mas a misericórdia te buscou lá dentro, te colocou aqui de pé, te deu um ministério, e agora tu está com essa mão direita levantada e adorando a Ele. Oh glória! Oh glória! Ou vai me dizer que você era a última bolachinha do pacote, era bonitinho, por isso que ele te chamou. Você e eu estava no poço. Ele nos chamou por misericórdia e por graça. Aí ela olhou para ele e disse, então vamos fazer o seguinte, eu gostei da ideia, me dá dessa água. Estou vendo Jesus fazendo até charme, virou, chama lá teu marido. No poço ficou esse silêncio. Aí ela disse, eu não tenho marido. Dissesse bem, tu teve 5 camas, 5 endereços, 5 certidões de casamento, 5 alianças guardadas na gaveta. E agora tá com um ficante e quer no culto beber, me dá minha água? Aqui no Japão eu não sei, mas lá no Brasil tá um tal de ficada. Com Jesus não tem ficada no culto. Não dá para vir aqui sentir arrepio e amanhã tá beijando o mundo. Com Jesus é casamento. Vou repetir, com Jesus é casamento. É na alegria, é na dor, é na doença, mas a gente não larga dele. Tira logo o que tem dentro de você que impede Jesus de entrar. Aí ela falou, tudo bem, eu já vi que tu é profeta. Responde uma pergunta para mim. A pergunta dela é teológica. Eu vou parafrasear para você entender melhor. Sabe o que ela disse? Eu cresci com os meus pais me ensinando que o endereço do culto
era lá em Samaria, onde Jeroboão colocou 2 bezerros entre Dan e Berseba. O povo gostava de um bezerrinho, falou, é aqui mesmo. Só que os seus pais dizem que o culto, que o endereço onde Deus habita é em Jerusalém. Afinal de contas, aonde é o culto? Aonde é o endereço do culto? E quem é o Deus do culto? Mulher, a hora é. A hora vem em que o culto nunca foi em Samaria. E o culto também não é mais no templo há 400 anos. Aonde é o culto? A hora é em que você é o endereço de Deus. Parece que alguém entendeu. Você é o lugar do culto que Deus escolheu. Você é o ambiente que Deus escolheu para a glória dele habitar. A hora vem em que ele procura um novo endereço. Ele não procura quem prega bem. Ele não procura quem canta bem. Ele não procura quem aparece no culto. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Quem lê Bíblia vai pegar. Um dia Jesus parou, olhou para o templo e disse, esse templo vai ser destruído. Já estou terminando. Vocês me aguentam mais 3 minutos? Diga amém. Amém. Esse culto vai ser destruído, esse templo vai ser destruído, em 3 dias eu levanto. Ninguém pegou, só João. João pegou. O João disse, ele falava isso do seu corpo. Quem lê Bíblia vai pegar. O que Jesus estava dizendo é, quando eu estava na eternidade, eu era como o templo de Salomão. Glória, clamor, esplendor. Mas quando eu me fiz carne, eu me tornei no templo de Zorobabel, de madeira, sem formosura, desprezado pelos homens. Mas este templo vai para a cruz e vai ser destruído. Mas ao 3º dia, eu levanto um novo endereço. E cadê esse endereço? Já está com a mão direita levantada. Já está dando glória a Deus. Já até pulou da cadeira. Paulo diz, vós sois o templo. Estevão diz, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Aqui nós nos reunimos para adorar a ele, temos que congregar. Mas o culto não acaba às 9. O culto é dentro de você. É passando roupa, é tomando banho, é jantando, é vindo para o culto, é indo embora. Você é o endereço que Deus escolheu. Só que no templo a glória habitava, mas ia embora. Aí Paulo em 2 Coríntios 3 disse, o Moisés usava um véu. Essa aqui era dos Gideões esse ano, mas tudo bem. O Moisés usava um véu. E quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu falei, o Moisés, permita-me o vocabulário, eu disse, Moisés é o cara. E por que o cara? Quando eu vi Moisés com o véu, e eu disse, a glória está atrás do véu. Pensa num homem cheio. Tem que colocar o véu, porque se as pessoas olharem, não aguenta a glória. Não sei se vocês usam esse termo aqui, mas no Brasil a gente usa. Dedo duro. Sempre tem um na igreja, não tem? O Paulo dedurou Moisés. Já estou acabando. Por que o Paulo dedurou Moisés? Porque até 2 Coríntios 3, eu pensei que o Moisés era o cara. Aí o Paulo dedurou e disse, ele não usava o véu porque a glória estava atrás. Ele usava o véu para não mostrar que a glória era transitória. Ela já tinha ido embora. Tem véu, mas não tem mais glória. Tem movimento, mas não tem mais presença. Tem até aparência de pregador, mas só vive de jargão. Tem até movimento, mas não tem mais Bíblia. Mas aquela glória que vinha no rosto de Moisés e ia embora, também desceu no tabernáculo de Moisés, mas foi embora. Desceu no templo de Salomão na inauguração do templo, mas também foi embora. Só que Paulo disse, como nós somos o templo, o endereço de Deus, agora ela veio e não vai embora. Por isso nós andamos de glória em glória. De glória. Com a permissão do pastor, coloque-se de pé em nome de Jesus.
Tem alguém para Jesus essa noite? Você que continua bebendo a água do mundo e tendo sede, se você quiser beber dessa água da vida eterna, saia do teu lugar e vem. Se você quer esse início de noite ser o novo endereço de Deus, saia do teu lugar e vem. Ele está te chamando aqui essa noite. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém que veio aqui essa tarde e que a palavra falou contigo? Saia do teu lugar e vem. Isso, vem. Vem, Jesus está te chamando aqui. Tem mais alguém vindo lá, vem. Vem. Se está voltando para Jesus em reunião de obreiro, vai sair daqui com chamada. Isso, vem. Não há um poço tão fundo aonde a graça não possa te alcançar. Vou repetir, não há um poço tão fundo aonde a graça não possa te alcançar. Tem mais alguém? Saia do teu lugar e vem. Saia do teu lugar e vem. O Espírito Santo te chama essa noite. Ele está te esperando aqui. Saia do teu lugar e vem. Isso, sai do teu lugar e vem. O Espírito Santo está te chamando aqui essa noite. O Espírito da verdade está te chamando aqui essa noite. Isso, vem. É a paz que o mundo não pode dar. Tem mais alguém para Jesus? Se tem alguém aí do teu lado que não é cristão, pergunte para ele se ele quer Jesus. Se ele falar que quer, traga-o aqui à frente. O Espírito Santo está te chamando. Tem mais alguém? Eu preciso entregar o microfone, mas eu estou te esperando aqui. Está faltando alguém aqui, e o Espírito Santo está te chamando. Aleluia. Se o passado te fez marcas, se o passado deixou você com cicatrizes que para você eram incuráveis, o nosso inocente Galileu está aqui essa noite para tocar aonde o homem não pode tocar, para curar o que o homem não pode curar. Ele vai mudar a tua história. Ele vai te levar por um caminho mais excelente. Tem mais alguém aqui essa noite? Se não tem, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar.